Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas aqui para trazer para vocês. Vamos falar sobre Maicon, sobre o mercado da bola. Infelizmente o que nós temíamos aconteceu. Sport da Sorte nesse exato momento não pode ser a patrocinadora master do Corinthians. Vou explicar tudo para vocês agora neste vídeo, tá? Como que fica Memphis Depay, como que fica as negociações com o Pogba, o que muda neste cenário, fiel. Vou te explicar tudo agora, peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, já passamos dos 35 mil inscritos. Peço humildemente aí para você colaborar com o like e com sua inscrição neste canal. Combinado, fiel? Chega de enrolação então, vamos falar do Timão. Fiel, já quero começar aqui falando aqui sobre algumas peças do Corinthians em que o Corinthians renovou o contrato, principalmente com o Maicon, tá? Eu não consigo entender, fiel, sinceramente, eu não consigo entender o porquê que o Corinthians renovou com o Maicon por mais um ano. Essa é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer. Porque se você renova com um jogador que está praticamente um ano parado, um jogador que quando estava atuando jogava algumas partidas boas, outras ruins, um jogador que não acrescentou em nada no Corinthians nessa temporada que se passou, qual é o motivo que você tem para você renovar com o Maicon? Ah, corintianeira, a gente está vendendo o Breno Bidon tem proposta, beleza. Mas é motivo para você renovar com um jogador que não acrescentou em nada no Corinthians? É motivo para você renovar com o Maicon, que não colaborou em nada, um jogador que está totalmente deficitário, um jogador que não estava atuando bem? Então qual que é essa ideia do Corinthians de renovação de elenco? Porque o Corinthians foi uma briga danada para renovar com o Romero. Detalhe importante, fiel, o Romero era um jogador que foi atuante. Romero nos ajudou muito em algumas partidas e mesmo assim demorou muito. E agora o Maicon, o Corinthians renova de prontidão, sem mais nem menos, porque, cara, eu não consigo entender a metodologia de trabalho às vezes do Corinthians. Porque o Maicon, querendo ou não, é um salário a mais no clube. Ele ganhou o salário um ano parado. Você vai renovar com um jogador que tem um histórico de lesão? Você vai renovar com um jogador que pode jogar aí mais 2 partidas e machucar novamente? E ficar mais um ano parado recebendo? Então o Corinthians, realmente, eu não gostei dessa renovação do Maicon, mas eu quero saber a sua opinião, porque aqui vivemos numa democracia, obviamente, e eu quero saber o que você acha dessa renovação do Corinthians com o Maicon. Tá, fiel? Aqui o meu foninho, eu perdi a prisilinha, fiel, mas tá dando para gravar tranquilamente, certo? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião referente ao Maicon, tá? Outra informação que eu quero trazer para vocês é sobre Davi Luiz, zagueiro que o Corinthians negocia, tá? É outro escândalo, na minha opinião, porque o Davi Luiz, não só pela idade, tudo bem que ele tem uma idade avançada. Ah, corintianeiro, mas você falou do Sérgio Ramos também tem uma idade avançada. Só que o Sérgio Ramos é um zagueiro reconhecido mundialmente e que você trabalha o marketing. Já o Davi Luiz é um zagueiro que é reserva dos reservas do Flamengo, futebolisticamente não acrescenta mais em nada, é um salário aí que você vai pagar no mínimo de 700 a 800 mil reais mensais e você está contratando um jogador porque ele é bom de elenco. Ou o Corinthians contrata um zagueiro para ser titular ao lado do André Ramalho, ou o Corinthians então deixa o Gustavo Henrique como titular, utiliza o Kaká como titular. Ou você vai contratar um jogador para pagar 800 mil reais de salário para ser um jogador que era reserva dos reservas do Flamengo e com uma idade avançada para posição de zagueiro? Então realmente o Corinthians, fiel, nessa história do Maicon, nessa história do Davi Luiz, realmente esses métodos de negociação do Corinthians eu não consigo entender. E justamente quando o Corinthians precisa mais de um lateral esquerdo, precisa mais de um zagueiro competente, obviamente, um lateral direito, que hoje a gente tem o Mateuzinho e o Léo Maná, um atacante que a gente aí, o Pedro Henrique já não estava atuando bem, beleza? Pedro Raul é jogador inoperante, Pedro Henrique foi pro Ceará, se não me engano. Precisamos de um atacante, porque hoje se o Memphis Depay e o Yuri machuca, a gente não tem um atacante de prontidão e nisso o mercado vai se passando e o Corinthians não contrata, não apresenta para a fiel torcida uma contratação de peso, uma contratação relevante, uma contratação que seja pontual. Vocês estão entendendo o meu ponto de vista? E o Corinthians fica aí renovando com o Maicon, indo atrás de Davi Luiz, sendo que isso não vai agregar e não vai somar em nada o time do Corinthians, vai continuar do jeito que está, pior.
vai aí acrescentar mais salários ao nosso Coringão, nosso clube do coração. Então o Corinthians tem que partir para ofensiva no mercado. Ah, corintianeiro, não tem dinheiro, beleza. Aí a gente vai seguir com esse clube do jeito que está. Tudo bem, ganhamos as 9 últimas partidas do Brasileiro, terminamos o Brasileirão sendo o time que mais estava jogando bola. Só que o Corinthians precisa de algumas peças de carências para compor o elenco, sim, principalmente porque o campeonato ele é extenso, fiel. Não estou falando só de um. É Brasileirão, é Libertadores, é Copa do Brasil. São campeonatos que o Corinthians vai disputar que requer um elenco extenso, um elenco de qualidade. E se o Corinthians começar a fazer contratações pífias, na minha opinião, igual o Davi Luiz, renovando com o Maicon, aí o Corinthians realmente não está repondo suas peças de carência e pior, está acrescentando aí mais dívida ao Corinthians, certo, fiel? Então comentem porque eu quero saber a sua opinião. As negociações com o Davi Luiz, elas seguem num ritmo, vamos dizer assim, não está nem muito avançado, mas também não está no estágio inicial. Está naquela situação de negociação em que o Corinthians pode fechar a qualquer momento ou pode encerrar a negociação a qualquer momento aí. E eu me arrisco a dizer para vocês que só depende do Davi Luiz querer jogar no Corinthians, porque o Corinthians, Fabinho Soldado já deixou muito claro que quer contar com o jogador no Corinthians, que eu acho um erro tremendo e eu quero muito saber sua opinião referente a este assunto. Certo, fiel? Então comentem aí para a gente debater muito aqui nos comentários. Agora o que eu queria conversar com vocês aqui, obviamente, que é uma notícia que eu passei ontem no vídeo da tarde, tá? Quando eu trouxe essa informação, eu não sei se ela já estava em vigor, mas se ficou em vigor foi poucas horas depois, que hoje a Sport da Sorte, a patrocinadora master do Corinthians, ela não pode atuar no Brasil, pelo menos na data de hoje, tá, fiel? Caiu a liminar em que a Loterge, que é aí do estado do Rio de Janeiro, concedeu a permissão para a Sport da Sorte para atuar nacionalmente. Isso foi até o ano de 2024, tá, fiel? Já 2025, ela não tem autorização para atuar novamente. Obviamente que o corpo jurídico da empresa já está tomando as providências para conseguir essa regularização. Mas hoje, fiel, o Corinthians, por exemplo, está sem a grana da Sport da Sorte. Então vocês entendem o quanto isso é prejudicial para o Corinthians? Então é aquela briga tudo novamente para ela conseguir autorização para poder aí novamente ser patrocinadora master do Corinthians e continuar com o seu trabalho. O que isso fere o Corinthians? O que isso atrapalha o time do Corinthians? Praticamente tudo. Praticamente tudo, fiel. O Corinthians hoje ele vai ter que paralisar, aliás, já paralisou todas as suas negociações que envolvem a Sport da Sorte. Porque não é só agora que ela parou. O dinheiro do patrocínio que ela paga para o Corinthians anualmente ou mensalmente, dependendo como o Corinthians negociou, igual a VaiDebet pagava mensalmente, então chega numa certa situação que o Corinthians ele paralisou, deixou todas as negociações em stand-by, porque o principal dinheiro, que é da patrocinadora master, já não entra mais no clube. Então, situações como o Pogba está totalmente em stand-by, situação do Memphis está totalmente paralisada também, porque o Memphis ganha 3 milhões de reais. Fiel, o Corinthians paga 90% do salário do jogador, que é o salário mais alto do Brasil. Fora a folha salarial do Corinthians em si, que se eu não me engano é a segunda ou a terceira maior folha salarial do Brasil, perdendo aí só para o Flamengo. Então você vê o Rodrigo Galo, que ganha uma bolada. Aí a gente tem o próprio Romero, que ganha muito bem. André Ramalho, Yuri Alberto, que é quase 2 milhões seu salário. Igor Coronado, que agora baixou para 1.400.000 reais. É uma folha salarial extremamente alta que o Corinthians perde seu patrocinador master e fica sem aí o dinheiro para pagar os seus principais jogadores e para contratar, tá? Inclusive eu recebi algumas informações que o staff do Memphis está pedindo garantias de pagamento para o jogador continuar este ano, tá, fiel? Porque uma coisa é você contratar o Memphis ganhando 3 milhões e meio com a bagagem da Sport da Sorte por trás, te oferecendo todo o suporte, pagando 90% do jogador. Outra coisa é você acordar no outro dia e já não ter a Sport da Sorte oferecendo aquele valor para ajudar a pagar não só o Memphis, mas todas as outras aí dívidas do Corinthians, né? Ou todos os outros trabalhos que o Corinthians tem
no seu dia a dia, com contratações, com planejamento. Então, hoje, essa situação do Corinthians, ela é extremamente grave. Porque se o Corinthians, se a Sport da Sorte não conseguir retornar aí as normalidades para atuar no Brasil, o Corinthians vai ter que ir atrás de outra patrocinadora. O Corinthians indo atrás de outra patrocinadora, isso vai gerar aí, você pode colocar um mês e 20 dias, 2 meses, para ir muito rápido, tá, fiel? Isso eu estou julgando num cenário em que seria muito rápido o Corinthians conseguir uma nova patrocinadora master que toparia fazer o mesmo acordo com a Sport da Sorte, pagando 90% do Memphis. Então isso gera tempo, isso gera custo, porque você vai estar sem a grana até arrumar outra patrocinadora, você vai ficar alguns meses sem o recurso, isso gera atraso de salário, isso gera stand-by nas negociações, que você só vai poder retomar a partir de você saber o quanto que você pode ganhar, fechando com outra patrocinadora. Então esse cenário para o Corinthians, ele é horrível, é um cenário totalmente ruim, essa história da Sport da Sorte realmente não poder atuar no Brasil novamente. O que nós corintianos agora tem que aguardar é a Sport da Sorte conseguir regularizar novamente, tá? Ou seja, com a Lotérgio novamente para atuar em âmbito nacional, mesmo que seja uma liminar, ou mesmo que ela consiga ir por mais 5 ou 6 meses essa garantia, para que ela possa trabalhar depois com mais calma para conseguir aí, vamos dizer assim, de vez conseguir ficar no âmbito nacional permanente, tá, fiel? Porque o Corinthians também está pisando em cascos de ovos, porque nunca se sabe quando essa liminar pode cair, quando pode voltar. Realmente é um Corinthians aí que está numa situação hoje gravíssima por causa da Sport da Sorte, que foi impedida de atuar, tá, fiel? Então o que nos resta é aguardar, vamos torcer aí para o corpo jurídico da Sport da Sorte ser bem eficiente para conseguir novamente. Se não conseguir, fiel, aí realmente vai complicar o Corinthians, principalmente em matéria de contratações, porque vamos ter que encerrar praticamente todas as contratações até conseguir uma nova patrocinadora master para a gente retomar o nosso trabalho e o nosso planejamento para 2025. Certo, fiel? Qualquer atualização nova eu trago para vocês, mas não se esqueça que hoje, 6 horas da tarde, tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês. Combinado? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!